Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e essa aula faz parte do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje eu vou resolver a atividade avaliativa da semana 4, né? Eu vou fazer a resolução comentada da atividade avaliativa da semana 4 do pessoal da Univesp, da turma de 2020. Então, quem for dessa turma de 2020 da Univesp, vem aqui comigo que eu vou fazer essa resolução comentada. Quem não for, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os exercícios que eu vou resolver durante essa aula, que são, na verdade, são 10 exercícios. 10 exercícios que envolvem derivada, achar intervalo de crescimento e decrescimento, concavidade, máximo e mínimo e polinômio de Taylor. Okay? Então veja aqui na descrição do vídeo, pega os exercícios, se você quiser tentar fazer sozinho esses exercícios, e depois acompanhar aí a resolução comentada. Então vamos lá fazer essa resolução desses 10 exercícios. O primeiro exercício é esse, né? Seja a função f x ao cubo menos 3x² sobre os intervalos de crescimento e decrescimento da função, podemos afirmar que. Então a gente tem que ver onde que a função cresce e onde a função decresce. Crescimento e decrescimento da função a gente vê pela primeira derivada. Então a gente tem que pegar derivar e fazer o estudo do sinal da primeira derivada, porque é o seguinte, onde a primeira derivada é positiva, quer dizer que essa função original é crescente. Onde a primeira derivada é negativa, quer dizer que essa função original é decrescente. Então vamos lá, vamos derivar. Aqui o 3 passa multiplicando, tira 1 do expoente, 3 tira 1 fica 2. E aqui o 2 passa multiplicando, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Tira 1 do expoente, né? 2 tira 1 é 1. Não preciso colocar 1. X elevado a 1 ou colocar nada é a mesma coisa. Ok, essa é a derivada. Agora eu vou ter que fazer o estudo do sinal da derivada. Quando eu vou ter que fazer o estudo do sinal da derivada, eu preciso calcular o quê? As raízes da derivada. Eu calculo as raízes da derivada para aí sim ficar mais fácil de calcular, fazer o estudo do sinal. Então vamos lá, vamos calcular as raízes da derivada? Como que é? É eu pegar a derivada, no caso aqui 3x² menos 6x, e igualar a zero. Isso é assim que a gente calcula a raiz de uma função. Essa função aqui é uma função do segundo grau. Eu posso usar Bhaskara para resolver? Pode. Se você quiser usar Bhaskara, você pode, mas cuidado, que no caso o a é 3, o b é menos 6, o c é 0. Calcula o Bhaskara desse jeito, você resolve. Só que no caso é uma equação do segundo grau incompleta. Então tem um jeito mais fácil, que é o quê? Nesse caso é colocar o x em evidência. Aqui, 3x ao quadrado. X² é x vezes x, né? 1x vai para a evidência, sobra o 3x. E aqui, menos 6x. O x vai para a evidência, sobra o menos 6. O que a gente tem? Ó? Uma multiplicação de duas coisas igual a zero. Se essas duas coisas estão multiplicando e o resultado é zero, o que a gente tem? Ou essa primeira coisa aqui é zero, ou essa segunda coisa, que é o 3x menos 6, é zero. Se o x for igual a zero, qual o valor do x? Óbvio, zero. Se o 3x menos 6 igual a zero, qual o valor do x? Vamos ver. Passa o menos 6 para lá, fica 6, positivo. O 3 passa dividindo, 6 dividido por 3 dá 2. Pronto, eu tenho duas raízes. A raiz 0 e a raiz 2. Eu achei duas, o quê? Duas raízes, que é o 0 e o 2. Depois que eu achei a raiz, o que eu faço? Eu vou lá e faço o varal da derivada, né? Que é a reta real lá, né? Então, vamos colocar aqui o varalzinho da derivada. E aí eu coloco aqui as minhas raízes. Quem são as raízes? O 0 e o 2. Então, vamos colocar aqui o 0 e o 2. No caso, a derivada é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é fácil. Como que é o gráfico de uma equação do segundo grau? É uma parábola. O a é positivo, ou seja, uma parábola com concavidade para cima. Vamos fazer aqui um esboço do gráfico? Seria uma parábola com concavidade para cima, passando aqui nas raízes 0 e na raiz 2. Então, ou seja, ficaria dessa forma aqui. Se fica dessa forma aqui, o que acontece? Antes do zero, minha parábola está acima do eixo x. Acima do eixo x, positivo. Entre o 0 e o 2, minha parábola está abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x, negativo. Depois do 2, minha parábola está acima do eixo x, positivo. Só lembrando que, se você não lembrar como que é o gráfico da derivada, você pode jogar um ponto de cada intervalo na derivada. Pega um ponto antes do zero. Qualquer ponto que você pegar antes do zero e você jogar na derivada, você vai obter um valor positivo, porque aqui todo mundo é positivo.
Qualquer ponto entre o 0 e o 2 que você jogar na derivada, você vai obter um valor negativo, porque todo esse intervalo é negativo a derivada. Mesma coisa, se você pegar depois do 2, qualquer ponto que você jogar na derivada, a derivada vai ficar positiva. Então, o que a gente obteve é o seguinte. Antes do zero, derivada positiva, quer dizer que a minha função f lá, a função original, né? Antes de derivar, a função f é crescente. Entre o 0 e o 2, derivada negativa, quer dizer que minha função é decrescente, está decrescendo. Depois do 2, derivada positiva, quer dizer que minha função é crescente. Ou seja, antes do zero, a função cresce. Por quê? Porque a derivada é positiva. Entre o 0 e o 2, minha função f decresce, é decrescente. Função f aqui, né? Por que entre o 0 e o 2 a função é decrescente? Porque a derivada é negativa. Depois do 2, minha função f é crescente, ela cresce de novo, porque a derivada é positiva. A resposta é essa daqui, né? Ó, ela é crescente entre o menos infinito até o zero e do 2 até o infinito e decrescente do 0 até o 2. Essa daqui é a resposta, né? Bom, nessa questão a gente tem essa função e elevado a menos x², né? Assinale a alternativa que corresponde ao intervalo que a função f tem concavidade para baixo. Se é concavidade para baixo, a gente quer o estudo do sinal da segunda derivada, porque o estudo do sinal da primeira derivada nos dá intervalo de crescimento e decrescimento da função. Intervalo de concavidade para cima e para baixo, a gente precisa da segunda derivada. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a função e elevado a menos x². A gente precisa derivar essa função. Vamos fazer aqui separado, ó. Qual que é a derivada de e elevado a menos x²? Nesse caso, a de dentro é o menos x². A função de fora é o e elevado a x. A derivada da de fora, a derivada de e elevado a x é ele mesmo, né? A gente vai pegar o f' de g. Ou seja, pega f', que é o e elevado a x, mas onde aparece o x, troca pela g, que é menos x². E aí pega o g', que é a derivada do de dentro, que é a derivada ali de menos x². O 2 passa multiplicando, vai ficar menos 2x, né? Porque tira 1 do expoente, fica 1, não preciso colocar. Ou seja, a derivada do e elevado a menos x² vai ficar o quê? Multiplica esse daqui com esse daqui, né? Vai ficar o e elevado a menos x² vezes o menos 2x. Só vou colocar isso daqui antes só para ficar melhor. Então, vai ficar menos 2x vezes e elevado a menos x². Porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, aqui eu tenho a função e elevado a menos x². A gente viu que a derivada disso é menos 2x e elevado a menos x². Ok. Mas a gente não quer a primeira derivada, porque a gente quer a concavidade. Então, a gente quer a segunda derivada. Então, vamos derivar. No caso aqui, ó, se você percebeu, tem uma multiplicação de duas funções. O menos 2x vezes o e elevado a menos x². Então, aqui eu tenho que derivar pela regra do produto. Como que é a regra do produto? Se eu vou derivar o produto de uma função, é o quê? Derivo o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, vezes derivo o segundo. Então, vamos lá. Derivo o primeiro, derivada de menos 2x é menos 2. Copio o segundo, que é o e elevado a menos x². Mais, copio o primeiro, que é menos 2x, vezes derivo o segundo. O segundo é o e elevado a menos x². Qual que é a derivada do e elevado a menos x²? É isso daqui, né? A gente já calculou. Derivada do segundo é esse daqui. Menos 2x e elevado a menos x². Vamos só arrumar essa segunda derivada aqui para ficar mais bonito. Então, aqui vai ficar menos 2e elevado a menos x². Aqui o sinal mais com menos com menos é mais. 2 vezes 2 dá 4. X vezes x dá x². E o e elevado a menos x² fica ali.
Beleza, essa é a segunda derivada. Concavidade é o estudo do sinal da segunda derivada. Se eu quiser estudar o sinal de uma função, eu preciso calcular primeiro as raízes da função. O que eu faço para calcular as raízes de uma função? Eu vou pegar a minha função, no caso é a derivada, igual a zero. Então, vou pegar aqui a segunda derivada, que é essa daqui. Essa é a segunda derivada. Vou igualar a zero. Por quê? Porque eu quero achar as raízes da segunda derivada. Para ficar mais fácil, eu vou pegar o e elevado a menos x² e colocar em evidência. Por quê? Porque depois eu vou pegar esse e elevado a menos x² e passar dividindo por zero. E eu posso passar dividindo porque e elevado a menos x² nunca é zero. Então, eu posso dividir. E zero dividido por qualquer coisa que não é zero, dá zero. Então, eu vou conseguir sumir com isso daqui, vai ficar mais fácil de achar o x. Então, vamos lá. O e elevado a menos x² eu vou colocar em evidência. Aqui, esse foi para evidência, sobra o menos 2. Nesse outro termo, o e elevado a menos x² foi para evidência, sobra o mais 4x². Igual a zero. Agora sim, ó, esse e elevado a menos x² passa dividindo. Desse lado vai ficar isso aqui, né? Vou colocar o 4 primeiro, ó. 4x² menos 2. Concorda que menos 2 mais 4x² é a mesma coisa que isso? Não mudei nada, só troquei a ordem aqui. 0 dividido por e elevado a menos x², que ele estava multiplicando, ele passou para esse lado dividindo. Então, 0 dividido por uma coisa que não é zero, vai dar zero. Vamos continuar nossa conta? Eu só vou apagar. Aqui era a derivada do e elevado a menos x², né? Então, apagar o nosso rascunho. E vamos continuar nossa conta. Então, vamos lá. Vamos continuar a conta. Aqui eu tinha 4x² menos 2 igual a 0 dividido por uma coisa que não é zero, vai dar zero. Agora ficou bem mais fácil, né? Isso aqui ficou uma equação de segundo grau. Quer usar Bhaskara? Pode usar Bhaskara. O A4, o B0 e o C-2. Mas nesse caso aqui tem um jeito mais fácil, né? Como? Eu passo esse 2 para lá, mais eu passo esse 4 dividindo. Aqui dá para simplificar, dividir em cima e embaixo por 2, né? 2/4 é a mesma coisa que 1/2. O quadrado passa a raiz, cuidado que não é raiz. O quadrado passa mais ou menos raiz quadrada de meio. Nesse caso aqui vai ficar o quê? Mais ou menos raiz de 1 é 1. E embaixo tem o raiz de 2, né? Porque raiz de meio é a mesma coisa de raiz de 1 dividido por raiz de 2. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou racionalizar. Como que eu racionalizo? Multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Aqui vai ficar o quê? Mais ou menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Você corta a raiz, porque raiz de 2 ao quadrado, vai ficar só 2. Então, eu tenho duas raízes, ok? Essas daqui são as raízes. Quem são as raízes? As raízes são mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, vamos fazer lá o varal da segunda derivada. Agora, eu vou fazer o varal da segunda derivada. Quem coloca as raízes? Uma raiz é o menos raiz de 2 sobre 2. E outra raiz é o mais raiz de 2 sobre 2. Se você usasse Bhaskara aqui, também contaria essas raízes. E se você olhar aonde você encontrou essas raízes, isso daqui no fundo é o quê? Isso daqui no fundo é uma equação do segundo grau. E como que é o gráfico de uma equação do segundo grau? É uma parábola. Parábola, qual que é o A? O A é positivo. Parábola com concavidade para cima. Vamos pegar aqui, ó. Essa parábola vai ficar mais ou menos assim, ok? Então, nesse caso aqui, para cima 2x é positivo, para baixo 2x é negativo, para cima 2x é positivo.
Ah, professor, mas não é da segunda derivada que você queria? Sim, mas a segunda derivada não ficou essa daqui, quando a gente simplificou? Então, aqui vai ficar positivo, negativo e positivo. Ah, professor, mas e se eu não prestasse atenção nisso? O que que eu poderia fazer? Simples. Pega um valor antes do menos 2, joga aqui na derivada. Você vai ver que o resultado vai dar positivo. Pega um valor entre menos 2 e menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, joga aqui na segunda derivada, você vai ver que vai dar negativo. E pega um valor depois do raiz de 2 sobre 2, joga aqui na segunda derivada, você vai ver que dá positivo. Só que é bem mais fácil pensar aqui nessa simplificação da segunda derivada, né? Depois que a gente passou o elevado a menos x quadrado dividindo. Tudo bem. O importante é a segunda derivada é positiva antes do menos raiz de 2 sobre 2, negativa entre o menos raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 sobre 2 e positiva depois. O que ele quer? Ele quer concavidade para baixo. Vamos ver. Aqui, segunda derivada positiva, concavidade para cima. Aqui, segunda derivada positiva, concavidade para cima. Aqui, segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Ele quer concavidade para baixo. Onde que tem concavidade para baixo? Só nessa parte aqui, ó. Só nesse intervalo aqui. Que é onde? Que é lá do menos raiz de 2 sobre 2 até o raiz de 2 sobre 2, nesse intervalo aqui. Porque antes do menos raiz de 2 sobre 2 tem concavidade para cima, depois do raiz de 2 sobre 2 até o infinito tem concavidade para cima também. Concavidade para baixo é só nesse intervalo. Então, se você pegar aqui, a resposta vai ser essa daqui, ó, entre o menos raiz de 2 sobre 2 e o mais raiz de 2 sobre 2. Essa é a resposta. Agora vamos para a próxima questão. Terceira questão. Seja essa função x à quarta mais ax ao cubo mais bx quadrado mais 2x menos 1. A pergunta é, uma condição necessária para que o ponto x igual a 1 possa ser um ponto de inflexão, né? Cuidado que ele não fala que é uma condição necessária e suficiente. Então, a gente até vai ver, como que ele fala só necessária, a gente vai ver que tem que satisfazer essa condição. Mas se a gente tivesse que continuar, poderia ter valores de A e B que satisfazem essa condição, porém que o ponto 1 não é ponto de inflexão. Porque é o seguinte, para ser ponto de inflexão, o que é ponto de inflexão? Ponto de inflexão é onde a minha função troca concavidade. Então, primeira coisa, condição necessária para ser ponto de inflexão. A segunda derivada tem que ser zero. Então, se eu vou pegar a calculada de segunda derivada nesse ponto 1, ela tem que ser zero. Mas isso é suficiente? Não. Além disso, quando a gente for estudar lá a segunda derivada, o sinal da segunda derivada, se a gente tiver 1, a gente tem que ter uma troca de concavidade, ou seja, ou ser positivo e troca para negativo, ou é negativo e troca para positivo. Tem que ter uma troca de concavidade bem no 1. Então, como ele disse, é uma condição necessária. Essa condição necessária é o quê? É só a segunda derivada ser zero. Mas tem que ter outras coisas para ser condição necessária e suficiente. Então, beleza. Vou ter que a segunda derivada no ponto 1 é zero. É isso que eu quero. Vou pegar essa função. Essa é a função x à quarta mais a x ao cubo mais b x quadrado mais 2x menos 1. Ponto de inflexão é, tenho que ter a segunda derivada zero. Então, vamos pegar a primeira derivada. Aqui vai ficar 4x ao cubo. Esse 3 passa multiplicando, vai ficar 3ax quadrado, que tira 1 do expoente. Esse 2 passa multiplicando, vai ficar mais 2bx elevado a 1. Derivada de 2x é 2, derivada de 1 sozinho é 0. Segunda derivada agora. Pego a primeira e derivo de novo. Então, vamos lá. 3 passa multiplicando, 3 vezes 4 dá 12, tira 1 do expoente, 12x quadrado. Esse 2 passa multiplicando vezes o 3a, vai ficar 6a. Tira 1 do expoente, fica só o x. 2bx, a derivada fica só o 2b. E derivada de 2 de constante sozinha é 0. O
que a gente tem? Que o 1 tem que ser um ponto de inflexão. Por 1 ser o ponto de inflexão, primeira coisa que tem que acontecer é o quê? A segunda derivada é zero. A segunda derivada em que ponto? Vamos pegar como que seria a segunda derivada no ponto 1? É trocar o x por 1. Então, troca aqui esse x por 1 e troca esse x por 1. A gente tem que ter o quê? Que a segunda derivada no ponto 1 tem que ser zero. Então, eu vou trocar esse f, duas linhas de 1, por zero. E aqui vou fazer a conta. 1 ao quadrado é 1 vezes 12 dá 12. 6 vezes a vezes 1 dá 6a, mais 2b. Ok, então primeiro, eu tenho que satisfazer isso daqui. 0 igual a 12 mais 6a mais 2b igual a 0. Isso é uma condição necessária. É suficiente isso para que 1 seja ponto de inflexão? Não. Isso aqui é suficiente para que o 1 seja um candidato a ser ponto de inflexão. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer do 1, apesar de ser raiz da segunda derivada, pode ser que antes dele seja concavidade positiva e depois positiva, ou seja, não tem troca de concavidade no 1. Ou pode ser menos antes e menos depois, não tem troca de concavidade no 1. Então, a segunda derivada ser zero quer dizer que é um candidato a ser ponto de inflexão. Não importa que, não implica que vai ser ponto de inflexão. Mas, no nosso caso, ele pediu uma condição necessária, não uma condição necessária e suficiente. Uma condição necessária é isso daqui. E isso acontece o quê? Se a segunda derivada no ponto 1 for zero, ou seja, se 1 for um candidato a ser ponto de inflexão. Então, no caso aqui, matamos, a resposta é essa daqui. 12 mais 6a mais 2b ser igual a zero. Vamos para a questão número 4. Aqui é a questão 4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores dos seguintes limites. Aqui já está a resposta certa, né? Mas vamos ver por que essa é a resposta. Então, primeiro, sempre quando eu vejo um limite, ó, que o x tende a 1, primeira coisa que eu faço, tenta substituir. Vamos ver o que acontece. Se eu trocar o x por 1 aqui, 1 elevado a 50, menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 1. Troquei todos os x por 1. Embaixo também. 1 elevado a 20 menos 1. Então, vamos ver. 1 elevado a 50 é 1, menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 menos 1, dividido por 1 elevado a 20 é 1, menos 1. 1 menos 1 dá 0, mais 1 dá 1, menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Opa, deu 0 dividido por 0. O que eu posso fazer? Eu posso tentar fatorar. Só que se eu for tentar fatorar isso daqui, talvez vai dar um pouquinho aí de trabalho, ou bastante trabalho, né? Poderia, por exemplo, usar o teorema de D'Alembert, né? Mas eu acho que ia dar um pouquinho de trabalho. Fatorar o de cima e fatorar o de baixo. Só que eu posso fazer o seguinte, como deu 0 sobre 0, a gente já aprendeu a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é a seguinte, se der uma indeterminação fracionária, ou seja, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu posso derivar o de cima e derivar o de baixo e eu não vou mudar, não vou trocar, né, mudar o valor do limite. Então, vou conseguir ainda obter o mesmo valor do limite original. Então, vamos lá. Vamos derivar em cima e embaixo, né? Então, vamos continuar lá. O limite, o x continua tendendo a 1. Vamos derivar em cima e embaixo e vamos ver o que acontece. Derivada de x elevado a 50 é o quê? 50x, tira 1 do expoente, 50 menos 1, 49. E aqui vai ficar menos derivada de x quadrado, o 2 cai multiplicando, fica menos 2x. Derivada de x, ó. Lembra que tem um 1 escondidinho aqui, né? Derivada de 1x é 1. E derivada aqui de menos 1, constante sozinha, vai ser 0. Derivo de cima e derivo de baixo, regra de L'Hopital. X elevado a 20, como que é a derivada? O 20 cai multiplicando, tira 1 do expoente, x elevado a 19. Derivada de constante sozinha do menos 1 é 0. Beleza, usei regra de L'Hopital. O que eu vou fazer? Vou tentar substituir. Se der 0 sobre 0 de novo, professor, o que você faz? Usa a regra de L'Hopital de novo, deriva de novo, cima e embaixo. Se não zerar, beleza, aí achou o resultado. Então, vamos substituir, vamos ver se dá certo dessa vez. Vamos trocar agora o x por 1, né? Porque o x está tendendo a 1.
50 vezes 1 elevado a 49, menos 2 vezes 1 mais 1. E embaixo vai ser 20 vezes 1 elevado a 19. Então, vamos lá. 1 elevado a 49 é 1. Vezes 50 dá 50. E aqui, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí tem o mais 1 ali. E aqui 1 elevado a 19 é 1. Vezes 20 dá 20. Aqui vai ficar o quê? 50 menos 2 dá 48, mais 1 dá 49, 49 sobre 20. Pronto. Deu resposta, acabou. Essa é a resposta do limite de cima, 49 sobre 20. Vamos ver o de baixo? O de baixo, primeira coisa, substitui, né? Se der para substituir, beleza, acabou. Então vamos trocar todos esses x por menos 1. Então, mais, aqui eu estou trocando todos os x por menos 1. Por que você está colocando parênteses, professor? Porque o que eu estou colocando é uma coisa negativa. Lembra o que eu falei quando eu coloco parênteses? Quando eu vou colocar alguma coisa que tem dois termos ou mais, né? Ou quando eu vou colocar uma coisa negativa, eu tenho que colocar parênteses. Vamos ver. Menos 1 elevado a 5, eu tenho que lembrar que negativo elevado a ímpar fica negativo. Negativo elevado a par fica positivo. Então, menos 1 elevado a 5 vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 7 vai ficar menos 7. E aqui, menos 1 elevado a 4 vai ficar mais 1. Com esse mais, continua mais 1. E esse mais 6 eu copio. Embaixo, menos 1 elevado a 3 vai ficar menos 1. E esse mais 1 eu copio. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Com mais 6 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Opa, deu 0 sobre 0. Eu posso fatorar, porque é um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Se é polinômio em cima e embaixo, você pode fatorar. Pode usar o alterando de D'Alembert. Só que nesse caso aqui, vai dar muito menos trabalho que o de cima, dá para fazer de boa. Só que, mesmo assim, ainda é mais fácil usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital fica bem mais fácil do que você ir lá e fatorar. Então, o que eu vou fazer? Vamos pela regra de L'Hopital, que é mais fácil. Agora a gente já sabe a regra de L'Hopital, vamos aproveitar disso. Então, vamos lá. Limite de x tendendo a menos 1. Como deu 0 sobre 0, uma determinação fracionária, eu posso derivar o de cima e derivar o de baixo, que o limite não muda. Então, vamos lá. Derivado de cima, 5 passa multiplicando. 5 vezes 7 dá 35x à quarta. Ali mais 4x ao cubo. Derivada de 6 é 0. E embaixo, derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Derivada de 1 aqui é 0. Vamos tentar substituir agora para ver se dá certo. Se deu 0 sobre 0 de novo, professor. Se dá 0 sobre 0, deriva de novo. Mas vamos tentar aqui. Substituir. Vamos substituir para ver se dá certo. Então, troca todos os x por menos 1. Como é negativo, coloco parênteses, não esquece. Então, todos os x eu estou trocando por menos 1. No caso, parênteses menos 1, né? Vamos ver o que vai ficar aqui. Menos 1 elevado à quarta, eu sei que é 1 positivo, porque é um número negativo elevado a um número par. Vai dar 1 positivo. 1 positivo vezes 35 vai dar 35. E aqui, menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a um número ímpar. Então, menos 1 elevado a 3 vai ficar menos 1. É só você também fazer isso, né? Menos 1 elevado a 3 é o quê? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos com menos dá mais, com esse menos dá menos. Tudo bem. Menos 1 elevado a ímpar vai dar menos 1. Vezes mais 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4. E embaixo, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, porque o 2 é par. 1 positivo vezes 3 dá 3. E aí, o que a gente tem? 35 menos 4 dá 31 sobre 3. Pronto. Resposta do primeiro limite, 49 sobre 20. Resposta do segundo limite, 31 sobre 3. A gente usou aqui, em ambos, a regra de L'Hopital e ficou bem mais fácil do que usar a fatoração que a gente poderia usar. Nesse caso aqui ia ficar bem grande, nesse caso já ia ficar um pouquinho menor, mas mesmo assim, L'Hopital ficou bem mais fácil para ambos, apesar de poder também usar a fatoração se quisesse. Agora, já na questão 5, ele pede para calcular esse limite. Vamos trocar o x por 0. Então, vamos lá. Seno de 0 menos 0 sobre 0 vezes seno de 0. Troquei ali o x por 0. Seno de 0 é 0,
menos zero dá zero. Seno de zero é zero, vezes zero dá zero, zero sobre zero. Nesse caso, não é um polinômio, então eu não vou conseguir fatorar. Se você olhar, lembra um pouco o teorema, o limite fundamental trigonométrico, seno de x sobre x. Mas aí você pode ficar tentando aqui, trabalhando, não vai chegar no limite fundamental trigonométrico. Porém, novamente, não deu zero sobre zero? Sim, quando eu troquei o x por zero, deu zero sobre zero. Se deu zero sobre zero, eu não posso usar o L'Hopital? Posso. Toda vez que dá zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, em algum limite, eu posso usar o L'Hopital. O que o L'Hopital fala? Que é só derivar o de cima e derivar o de baixo, porque o resultado do limite não muda. Então, vamos lá. Derivo de cima, ó, derivada de seno. Cuidado que aqui não é uma derivada do quociente. Regra do L'Hopital fala o seguinte: derivo de cima e deriva o de baixo separadamente. Essa é a regra do L'Hopital. Eu não estou derivando essa divisão, esse quociente. Se eu fosse derivar esse quociente, eu usaria a regra do quociente. No caso, eu estou usando a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital é o seguinte: no limites indeterminados fracionários, no caso, por exemplo, zero sobre zero, eu posso só derivar o de cima e derivo o de baixo separadamente. Então, vamos lá. Derivada de seno de x dá cosseno. Só lembrar, né? Seno está aqui, dá cosseno. Derivada de menos x, lembra que aqui é 1 acompanhando, né? Então, derivada de menos x dá menos 1. E isso daqui é a derivada de cima. Vamos ver como que é a derivada de baixo. Agora, o de baixo é um produto, né? Tem que fazer lá, deriva o primeiro, copia o segundo, mais, copia o primeiro, deriva o segundo. Então, vamos lá. Deriva o primeiro. Qual que é a derivada de x? Aqui tem 1 junto, né? Derivada de x é 1. Vezes copia o segundo. Então, vamos lá copiar o segundo, seno de x. Mais copia o primeiro, que é x, deriva o segundo, derivada de seno. Ó, seno está aqui, né? Derivada é cosseno. Ok, cheguei nisso. O que eu vou fazer? Vamos tentar substituir para ver se agora deu certo, né? Vamos trocar o x por zero. Cosseno de zero menos 1 sobre aqui... Esse 1 eu nem preciso colocar, né? Vai ficar seno de zero mais zero vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, 1 menos 1 dá zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. 1 vezes zero dá zero. 0 mais 0 dá zero. Ih, deu zero sobre zero de novo. O que eu faço agora? Ué, deu zero sobre zero de novo? Usa o L'Hopital de novo. Então, vamos usar o L'Hopital de novo. Vamos ver onde vai, né? Vamos usar o L'Hopital de novo. Então, vamos lá. Só vou reescrever isso aqui só para tirar esse 1 aqui, ó. Limite de x tendendo a zero. Em cima é cosseno de x menos 1. Embaixo é aqui, vai ficar 1 vezes seno, que é o próprio seno, né? Só para tirar aquele 1. Seno de x mais x vezes cosseno de x. O que eu faço? Como quando eu troquei o x por zero aqui em cima e embaixo, deu zero sobre zero, vamos usar o L'Hopital de novo. Como que é o L'Hopital? Derivo de cima, derivo de baixo, separadamente, né? Vamos lá, derivo de cima, cosseno. Cosseno está aqui. Se eu derivar cosseno, vem para cá, que é menos seno. Então, derivada de cosseno é menos seno de x. Derivada de 1, de constante sozinha, é zero. Beleza, então em cima é só o menos seno de x. Vamos derivar o de baixo. Derivada aqui, ó, que a gente tem uma soma, né? Então, derivo esse, depois esse. Derivada de seno. Derivada de seno é cosseno. Ótimo. E aqui, opa, outra regra do produto, né? Então, vamos lá derivar a regra do produto. Lembra que no lugar do x aqui junto tem 1, né? Então, vamos lá. Derivo o primeiro. Derivada de 1x é 1. Tá, derivado aqui. Copio o segundo. Copiei o cosseno. Mais, opa. Mais, copio o primeiro, que é x. Vezes, derivo o segundo. Derivada de cosseno, ó. Cosseno está aqui, derivada é menos seno. Vezes menos seno, que é a derivada do segundo. Isso que eu acabei de fazer é o quê? Derivei esse produto aqui. Então, derivei o de cima, deu menos seno. Derivei o seno, deu cosseno. Derivei esse produto, deu esse daqui. Vamos só reescrever?
Não vou substituir não, vou só reescrever o que está dentro do limite. Depois eu substituo para ver se deu certo. Em cima é menos seno de x. Embaixo vai dar cosseno de x. Mais esse 1 eu não preciso escrever, né? Vai ficar cosseno de x. Opa, olha só. Aqui é um cosseno, né? Cosseno mais cosseno dá 2 vezes cosseno. Opa, vamos escrever aqui. Cosseno mais um cosseno dá 2 cossenos. Então aqui vai ficar 2 cosseno de x. E aqui, multiplicando esse com esse, né? Primeiro, mais x vezes menos seno. Mais com menos dá menos. E aí vai ficar x vezes seno de x. Agora vamos trocar o x por zero para ver se dessa vez deu certo. Troca todos os x por zero. Vai ficar menos seno de zero sobre 2 vezes cosseno de zero menos, troca o x por zero, 0 vezes seno de zero. Então, vamos lá. Seno de zero é zero, então em cima vai ficar menos zero. Embaixo, 2 vezes cosseno de zero é 1. Menos 0 vezes seno de zero é zero. Então, em cima tem o menos zero. Embaixo é 2 vezes 1 é 2. 0 vezes 0 é 0. 2 menos 0 é 2, ué. E aqui ficou 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0, né? Na verdade é menos 0, só que 0 não tem sinal. Mais 0 menos 0 é 0. Então, finalmente, essa conta existe? Existe, cuidado, ó. Essa não existe. Essa é indeterminado. Essa existe, ok? Essa não existe. Essa é indeterminado. Essa existe. 0 dividido por 2 é 0. Então, ok. E esse limite é igual a 0. Aqui está a resposta. Se você viu, a gente precisou usar 2 vezes a regra de L'Hopital, né? Quando eu troquei aqui x por 0, deu 0 sobre 0. Se deu 0 sobre 0, poderia usar a regra de L'Hopital, né? Deriva em cima, deriva embaixo. Só que aí, quando eu cheguei nisso daqui, quando eu substituía, dava de novo 0 sobre 0. O que eu fiz? Usei a regra de L'Hopital de novo. E aí sim, quando eu substituí, eu consegui encontrar a resposta 0. Então, vamos para a questão 6. Aqui na questão 6 temos o seguinte: seja essa função menos x ao cubo mais 3x² menos 3x mais 1. Sobre essa função, podemos afirmar que... Então, olhando só a pergunta, a gente não sabe o que ele quer, né? Vamos ver as respostas para ver o que a gente quer, pode afirmar dessa função, o que ele quer que a gente afirme dessa função. Vamos lá. A1 é ponto de máximo, menos 1 é ponto de mínimo, ponto de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão. Ok. Então, é para a gente ver ponto de máximo, ponto de mínimo e ver qual que desses daqui está correto. Tudo bem. Ponto de máximo e mínimo a gente pode ver na primeira derivada, né? A primeira derivada nula são os candidatos a ser máximo e mínimo. Mas para ser máximo e mínimo tem algumas condições que têm que ser satisfeitas. Pontos de candidatos a ser ponto de inflexão é a segunda derivada zero, mas também não basta ser a segunda derivada ser zero, né? Tem que ser algumas coisas satisfeitas. Então, vou pegar essa função, eu vou derivar, calcular a primeira derivada e vou igualar a zero para ver os pontos críticos, os candidatos a ser máximo e mínimo. Então, vamos lá. Deriva. Aqui vai ficar menos 3x² mais 6x menos 3. Essa é a derivada. Vamos igualar ele a zero. Vou pegar a primeira derivada, igualar a zero para ver os pontos críticos, candidatos a máximo e mínimo. Ok, igualei a zero. O que eu faço? Cheguei numa equação do segundo grau. Vamos colocar lá delta, no caso é completa, né? Aí não dá para usar fugir de Bhaskara. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta é igual, quem que é o b? O b é 6, né? 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é menos 3 também. Então, no caso aqui, vai ser 6 ao quadrado, 36. Menos com menos dá mais, com esse menos dá menos. 4 vezes 3 dá 12, vezes 3 dá 36. Ixi, delta deu zero, vai ter só uma raiz real. Vamos lá, x igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, né? X igual menos, o b é 6, mais ou menos, raiz de delta. O delta é 0. 2 vezes a, o a é menos 3, né? Então, vai ficar x igual menos 6.
Raiz de 0 é 0. Aí tanto faz, mais 0 menos 0 não vai ter diferença. Então, nesse caso aqui, nem preciso colocar. Embaixo, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 6 dividido por 6 dá 1, menos com menos dá mais. Ou seja, esse daqui é a raiz. Mas implica que o 1 é um ponto de máximo ou de mínimo da minha função? Não, ele é um candidato a ser máximo e mínimo. O que eu tenho que fazer? Faz a retinha, eu vou fazer a retinha da derivada. O varal, né? Vamos fazer o varal lá da derivada. Quem que é a raiz? A raiz é 1, né? A raiz é 1. Como que é a derivada? A derivada aqui, ó. A derivada é uma função do segundo grau, ou seja, uma parábola. O a é negativo, é uma parábola com concavidade para baixo. Vamos fazer uma parábola com concavidade para baixo? Qual é a raiz? Só tem uma raiz. Então, uma parábola com concavidade para baixo que só tem uma raiz, como que vai ficar? Vai ficar desse jeito, ó. Ele vai chegar, tocar no eixo x e já descer. Ou seja, se você perceber, antes do menos 1, a parábola está para baixo, vai ser negativa. Depois do 1, a parábola também está para baixo, é negativa. Ou seja, a minha função, ela está decrescendo, porque a primeira derivada é negativa, e depois continua decrescendo, porque a primeira derivada continua negativa. Então, esse 1, apesar de ser ponto crítico, ele não é nem de máximo nem de mínimo, lembra? Porque para ser máximo tem que ser crescer antes e decrescer depois. Aí tem o máximo. Para ser mínimo tem que ser decrescer antes e depois crescer depois, para ser mínimo. Nesse caso aqui, ó, quando é igual o sinal da derivada antes e depois, tanto faz, menos antes e menos depois, ou mais antes ou mais depois, é igual a derivada antes e depois, aí ele não é nem máximo e mínimo. Para ser máximo tem que ser mais antes, ou seja, cresce, e menos depois, decresce. E para ser mínimo tem que ser menos antes, decresce, e mais depois. No caso, como é igual, ele não é máximo nem mínimo. Ou seja, vamos voltar aqui, ó. O menos 1 nem é ponto crítico, esquece aqui. Esse daqui 1 é máximo local? Não. O 1 não é nem máximo nem mínimo. Então, aqui lá esquece. Vamos, então, para a concavidade. A concavidade é a segunda derivada. Então, vamos para a segunda derivada. Como que é a segunda derivada? Pega a primeira e deriva de novo. Então, vamos derivar a primeira derivada? 2 passa multiplicando, vai ficar menos 6x. E aqui fica a derivada de 6x é só 6. E derivada de menos 3 é 0. Se eu quero ponto de inflexão, candidato a ser ponto de inflexão é quando a segunda derivada é 0. Então, eu vou pegar a segunda derivada igualar a 0. Então, vou passar esse 6x para lá. Aí, esse 6 ficou desse lado, esse 6x passou para lá positivo. Esse 6 passa dividindo. 6 dividido por 6 é 1. Então, beleza. Né? Aqui tanto faz, escrever 1 igual a x ou x igual a 1, né? Tem gente que fala, ô professor, você mudou de lado, né? Aqui tanto faz, né? X igual a 1 ou 1 igual a x, tudo bem. O importante é x igual a 1 é a raiz, ó, nesse caso era a raiz da derivada. Nesse caso aqui, o 1 é a raiz também da segunda derivada. Mas raiz da segunda derivada quer dizer que ele é ponto de inflexão? Não, quer dizer que ele é um candidato a ser ponto de inflexão. Como que eu tenho certeza de ser ponto de inflexão? Eu tenho que fazer o varal da segunda derivada. Quem que é a raiz? Raiz da segunda derivada é só o 1. Como que é a segunda derivada? Menos 6x mais 6, ou seja, é uma formulazinha de uma equação afim, que é uma reta. Função afim é uma reta. Como que é uma reta? No caso, o a é negativo, mas é uma reta decrescente. Então, vai ficar assim, né? Então, eu fiz uma reta decrescente, porque isso daqui é uma função afim com o a negativo. Uma reta decrescente em que tem como raiz 1. Antes do 1, a reta está para cima do eixo x positivo. Depois do 1, a reta está para baixo do eixo x negativo. E o que a gente tem? Segunda derivada é concavidade. Então, como aqui, antes do 1, a segunda derivada é positiva, quer dizer que minha função tem concavidade para cima. Depois do 1, a segunda derivada é negativa, quer dizer que minha função tem concavidade para baixo. Olha o que aconteceu no 1. No 1 houve mudança de concavidade. Era concavidade positiva para cima, depois do 1 virou concavidade negativa para baixo. Como no 1 teve mudança de concavidade, quer dizer o quê? Que o x igual a 1 é ponto de inflexão. Essa é a resposta. X igual a 1 é ponto de inflexão. Vamos lá?
x igual a 1 é ponto de inflexão. Ok, essa é a resposta. Vamos agora, então, para o exercício 7. Aqui na questão 7, ele dá essa função 1 sobre x² mais 2x. Fala sobre essa função, podemos afirmar que, se você ver, é tudo mínimo, máximo, né? Então, será que o zero é mínimo? Será que o menos 1 é máximo? Para saber se é mínimo ou máximo, primeira coisa, eu tenho que derivar, fazer ali o estudo do sinal da derivada, né? Aí vai me dizer quem são os mínimos e máximos. Então, vamos lá. Eu vou derivar essa função aqui. No caso aqui, essa função é um quociente, né? Se eu vou derivar o quociente de uma função, como que é? Derivo de cima, copio de baixo, menos copio de cima, vezes derivada de baixo, tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, vamos lá. Derivo de cima. Em cima é uma constante sozinha, que é zero. Derivada de cima é zero, vezes copia o de baixo. Aí, menos copio de cima, que é 1, derivo de baixo. Qual que é a derivada de baixo? Derivada de x² é 2x, e derivada de 2x fica só o 2. Tudo isso dividido pelo de baixo, que é x² mais 2x ao quadrado. Okay. Então, vamos lá. Vou só arrumar. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes isso é 0. Tá. Só vai ser esse menos 1 que eu vou fazer a distributiva aqui, né? Menos 1 vezes 2x dá menos 2x. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tudo isso dividido pelo de baixo, que é x² mais 2x, tudo isso ao quadrado. Vamos fazer o estudo do sinal dessa derivada para ver os máximos e mínimos. No caso aqui, ó, eu tenho uma equação fracionária. Lá no curso de pré-cálculo, a gente trabalhou sobre inequações e equações fracionárias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula que a gente fala sobre inequações fracionárias, que vai ajudar a gente a calcular, né, a estudar o sinal dessa derivada aqui. Como que eu faço para estudar o sinal dessa derivada? Para estudar o sinal dessa derivada aqui, que como é uma expressão fracionária, eu tenho que ver o sinal de cima e o sinal de baixo. Porque como que eu sei, por exemplo, que essa fração aqui, essa expressão fracionária é positiva? Porque se o de cima é positivo e o de baixo também, dá positivo. Mas se o de cima é positivo e o de baixo é negativo, por exemplo, seria negativo. Então, para ver o estudo do sinal, eu tenho que ver o estudo do sinal separado do numerador, do denominador, para depois juntar. Vamos fazer, então, o estudo do sinal do numerador, que é o menos 2x menos 2. Então, vamos lá, fazer o estudo do sinal do menos 2x menos 2. Depois eu faço o estudo do sinal do denominador, que é o x² mais 2x ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui, menos 2x menos 2. Se eu quero fazer o estudo do sinal disso, o que eu faço? Primeiro eu acho as raízes, igual a 0. Então, o que eu faço? Esse 2 vai passar para lá, vai ficar menos 2x igual a 2 positivo. Esse menos 2 passa dividindo, vai ficar 2 dividido por menos 2. Aí 2 dividido por 2 é 1, mais com menos é menos, então vai ficar menos 1. Essa é a raiz. Aí se eu quiser fazer o varal, vamos fazer o varal do menos 2x menos 2. Só tem uma raiz, que é o menos 1. O menos 1 é a raiz, né? O que a gente tem? Isso daqui é uma função do primeiro grau, então vai ser uma reta. No caso, o que acompanha o x, o a é o coeficiente angular negativo. Então, vai ser uma reta decrescente passando aqui por esse ponto aqui, que é a raiz. Tudo bem. Ou seja, antes do menos 1, reta para cima, positivo. Depois do menos 1, reta para baixo, negativo. Então, aqui a gente fez o estudo do sinal do numerador, do menos 2x menos 2. Vamos fazer o estudo do sinal do de baixo, do denominador. Só que é o seguinte, perceba que o denominador é uma coisa ao quadrado. Quando eu pego uma coisa e levo ao quadrado, sempre vai ficar maior ou igual a zero. Então, isso daqui nunca vai ser negativo, é certeza, nunca vai ser negativo. Ou vai ser zero,
ou vai ser positivo. Quando que isso é zero? Quando dentro do quadrado é zero. Se isso daqui for zero, ao quadrado fica zero. Se isso daqui for qualquer coisa que não é zero, ao quadrado com certeza vai ficar positivo. Então eu só vou ver quando que isso daqui é zero. Então, lá, x ao quadrado mais 2x. Quando que isso daqui é zero? Que é fácil. Bhaskara, posso usar. Ou eu posso colocar o x em evidência, né? No caso aqui, x quadrado, 1x vai para a evidência e o outro x fica. 2x, 1x vai para a evidência e fica o 2. O que a gente tem? Um produto igual a zero. Se tem um produto igual a zero, ou esse primeiro é zero, ou esse segundo é zero. Se esse segundo é zero, passo o 2 para lá, né? O x é menos 2. Pronto. Ou o x é zero, ou o x é menos 2. Então, vamos fazer agora a retinha do x quadrado mais 2x ao quadrado. Tem duas raízes, que é o zero e o menos 2. Então, é o menos 2 e o zero. Porém, o que a gente tem nesse intervalo aqui? Será que é positivo ou negativo? Ué, qualquer coisa que eu colocar aqui ao quadrado vai ficar maior ou igual a zero. Então, aqui é positivo, aqui também é positivo, aqui é positivo. No 0 e no menos 2 vai ser zero a resposta. Mas o resto vai ser positivo. Por que o resto é positivo? Porque qualquer coisa diferente de zero que eu levar ao quadrado vai ser positivo. Então, vamos fazer o estudo do sinal da derivada? Então, para ver o estudo do sinal da derivada, o que eu preciso? Eu preciso fazer a reta do menos 2x menos 2, que é do numerador. Fazer a reta do x quadrado mais 2x ao quadrado, que é do denominador. E aí eu vou obter a reta do quociente entre os dois, que é a minha derivada, Então, vamos lá. Essa daqui do menos 2x menos 2 a gente já fez, é o menos 1. Do x quadrado menos 2x tem duas raízes, que é o menos 2 e o 0. Então, aqui a gente vai colocar as raízes, que é o menos 2, o menos 1 e o 0. Ok. O que a gente chegou? Que aqui no menos 2x menos 2 é negativo depois do menos 1 e positivo antes. E nesse daqui, x quadrado mais 2x, antes do menos 2 é positivo, entre é positivo e também é positivo. Tudo é positivo. Por quê? Porque qualquer coisa ao quadrado fica maior ou igual a zero. Agora, como eu estou fazendo uma divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer regra de sinal. No caso aqui, mais com mais fica mais. Aqui mais com mais fica mais. Aqui menos com mais fica menos. E aqui menos com mais fica menos. Então, olha só o que a gente tem. Nessa parte, a função é crescente. Entre o menos 1, a função continua crescente. Do menos 1 ao 0, aí a função fica decrescente. E depois do 0, continua decrescente. Onde que muda de crescente para decrescente? Bem aqui no menos 1. No menos 1, que é a raiz da minha função. Porque se eu jogar aqui menos 1, vai zerar o de cima e no zero de baixo. Ou seja, vai zerar a minha derivada. E se você perceber exatamente no menos 1, o que a gente tem? A função está crescendo, chegou no menos 1, a função começa a decrescer. Então, o menos 1 é máximo. Então, a gente chegou que o menos 1 é um ponto de máximo. Vamos às alternativas. Aqui o x menos 1 é um ponto de máximo local. Se a gente vê como que ficou a função, a gente tem que o menos 1 é um ponto de máximo local ali da minha função. Resolvi a questão 7, vamos para a questão 8. Aqui na questão 8 ele dá essa função aqui, fala sobre essa função, podemos afirmar que. Aí veja que todas as alternativas é de máximo e mínimo local, ou seja, no final ele quer que a gente calcule os máximos e mínimos locais. Como que eu calculo? Pela primeira derivada, né? Deriva igual a zero, as raízes da primeira derivada, essas vão ser os candidatos a esse máximo e mínimo.
Como que eu sei? Eu tenho duas formas de testar. Uma é pelo sinal, pelo estudo do sinal da primeira derivada. Então vamos fazer desse jeito. Então derivo primeiro é o seguinte, aqui no caso, x à quarta sobre 4. Constante, quando está multiplicando ou dividindo uma função, ela mantém, eu não preciso mudar, eu só derivo a função. Então no caso aqui, se eu tenho uma constante vezes uma função, mantém a constante e deriva a função. Ou se eu tenho uma constante dividindo uma função, mesma coisa, deriva a função, mantém a constante. Então vamos lá. Derivada de x à quarta, o 4 cai multiplicando, tira 1 do expoente 3. Esse 4 é constante dividindo, mantém dividindo. Aqui menos x ao cubo deriva, fica 3, tira 1 do expoente quadrado. Aqui deriva, o 2 passa multiplicando, vai ficar menos 4x elevado a 1, não preciso colocar 1. Aqui dá para cortar esse 4, né? Então a derivada vai ficar x ao cubo menos 3x quadrado menos 4x. Então agora eu vou igualar, a derivada é zero, porque eu quero achar os pontos críticos, os pontos candidatos a serem máximo e mínimo. Nesse caso aqui eu posso colocar o x em evidência, né? Então aqui é x ao cubo, 1x vai para a evidência, ainda sobra 2x, né, que é o x ao quadrado. Aqui fica menos 3x quadrado, 1x vai para a evidência, sobra um menos 3 e o outro x. Aqui esse x vai para a evidência, sobra um menos 4. Agora olha só que a gente chegou, uma multiplicação de duas coisas, de dois fatores, e o resultado é zero. Se uma multiplicação de dois fatores, o resultado é zero, ou esse primeiro aqui, que é o x, é igual a zero, ou o segundo ali, que é o x quadrado menos 3x menos 4, é igual a zero. Se x igual a zero, qual é o valor de x? Zero. Se x quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero, o que eu faço? Bhaskara. Então, tem lá, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, o c é menos 4. O que a gente tem? Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, menos com mais dá menos, com esse menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 4 dá 16. 9 mais 16 vai dar exatamente 25. Então vamos lá, a fórmula do x agora, continuando com Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X igual menos, o b é menos 3, então ó, são 2 menos, o menos da fórmula é o menos do b, mais ou menos raiz de delta, o delta é 25, sobre 2 vezes a, o a é 1. Então vai ficar ali menos com menos mais 3, mais ou menos raiz de 25 é 5, e 2 vezes 1 é 2. O que eu faço? Uma vez com mais, outra com menos. 3 mais 5 dá 8. 8 sobre 2, 4. É uma das raízes. E aqui, 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então tá. Essa daqui são as raízes, são os pontos críticos, né? Os pontos críticos são o quê? É o 4, o menos 1, o x4, o x menos 1. Eles são raízes, mas só eles? Não, porque esse daqui é só a raiz dessa parte aqui, né? E o x0, ó, tem outra raiz ali que é o x0. Aí eu tenho duas escolhas, que é o seguinte, uma escolha faz só uma reta direto da derivada, faz uma reta da derivada, coloca todos os pontos críticos, menos 1, 0, 4. Mas se você fez isso, o que vai acontecer? Você vai ter 1, 2, 3, 4 intervalos. Antes do menos 1, pega um ponto entre o menos 1, testa na derivada, vê se é positivo ou negativo. Pega um ponto entre o menos 1 e 0, testa na derivada, vê se é positivo ou negativo. Mesma coisa, um ponto entre 0 e 4, mesma coisa, um ponto depois do 4. Essa é uma solução. Só que não é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é o seguinte. O que aconteceu com a minha derivada? Olha só. Tinha esse produto, então eu posso trabalhar como se fosse uma inequação produto aqui, né? Eu vou pegar e estudar o sinal do x separado e do x quadrado menos 3x menos 4. Por quê? Aí, como eles estão multiplicando, é só usar a regra de sinal. Então, tá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a reta do x
eu vou pegar a reta do x² menos 3x menos 4. E aí, quando eu for fazer a regra de sinal, eu vou fazer a do produto, que é esse vezes esse. Só que o que acontece? Esse vezes esse é quem? Ó, x vezes x² dá x ao cubo. X vezes menos 3x dá menos 3x². X vezes menos 4 dá menos 4x. Dá exatamente a derivada. Ou seja, a gente vai ter o sinal da derivada. Então, vamos lá. O x. Quem que é a raiz do x? Quem zera o x é zero. Beleza. Quem que zera o x² menos 3x mais 4? A gente chegou, né? Que é o menos 1 e o 4. Que é o menos 1 e o 4. Então, vamos colocar todas as raízes aqui. Menos 1, 0, 4. Agora, vamos começar. O x é uma função afim, é uma reta, concorda? O a é um que é positivo, ou seja, é uma reta com a positivo, ou seja, uma reta crescente. Depois do zero, a reta está acima do eixo x positivo. Antes do zero, a reta está para baixo do eixo x negativo. Ok? Vamos tentar fazer agora. E o x² menos 3x menos 4? O x² menos 3x menos 4 é uma função do segundo grau. É uma parábola. Parábola, quem que é o a? O a é 1, que é positivo. Parábola com a positivo é uma parábola com concavidade para cima. Então, vamos tentar fazer essa parábola. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer essa parábola. Tem que passar no menos 1, que é uma raiz, e no 4, que é outra raiz. Então, vamos lá. Uma parábola com concavidade para cima, que tem que passar nas raízes. Ó, antes do menos 1, concavidade, a parábola está para cima, é positivo. Entre o menos 1 e o 4, a parábola está para baixo do eixo x, negativo. Depois do 4, a parábola está acima do eixo x, positivo. Então, no fundo aqui, ó, esse daqui é o estudo do sinal do x, esse daqui é o estudo do sinal do x² menos 3x menos 4. E agora, aqui que a gente vai ter, é só fazer regra de sinal que eu vou ter o sinal do produto. Quem que é o produto é a derivada. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, ó, menos com mais dá menos. Nessa parte aqui, ó, nesse intervalo, menos com menos dá mais. Entre o 0 e 4, mais com menos dá menos. Depois do 4, mais com mais dá mais. Então, o que a gente tem? Aqui, menos quer dizer que nessa parte a função decresce. Aqui, mais quer dizer que nessa parte a função cresce. Aqui, a derivada é negativa, quer dizer que a função decresce. Aqui, a derivada é positiva, quer dizer que a função cresce. Por quê? Derivada negativa, função decresce. Derivada positiva, função cresce. Derivada negativa, função decresce. Derivada positiva, função cresce. Ah, professor, eu não gostei muito daqui não. Eu preferia colocar o que você falou. Só uma reta direta aqui e testar. Não tem problema. Se você quisesse colocar só essa reta, não coloca essas duas. Colocar só essa reta e já colocar todas as raízes, né, todos os pontos críticos, e testar para ver que aqui é negativo, esse intervalo é positivo, esse intervalo é negativo, esse intervalo é positivo, pode ser, não tem problema. Eu prefiro desse jeito que eu faço menos conto, né, dá menos trabalho. Agora vamos ver quem que é mínimo. O menos 1 é o que? Ó? Decresce, cresce. Ó, quando decresce, cresce é mínimo. Então, o x menos 1 é mínimo. E o 4 também, né? Ó, o 4 é decresce, cresce. Ó, decresce até o 4, depois cresce. Então, quem são os mínimos? Mínimo. O menos 1 e 4. E o 0 é o que? É máximo, porque ó, cresce até o 0, depois decresce, né? Então, no caso aqui, quem que é o máximo é o 0. Então, a gente chegou que nessa função aqui, mínimos locais, menos 1 e 4. Máximos locais, 0. Vamos ver aqui a resposta. 0 é o máximo local, beleza. 4 e menos 1 são mínimos locais. Opa, aqui está a resposta. Matamos o exercício, vamos para o exercício 9. E essa questão 9 aqui? Então, o polinômio de Taylor de ordem 3, em volta do x igual, zero igual a 0, da função f de x igual a elevado a x é. Vamos primeiro colocar a fórmula. Ó, essa daqui é a fórmula do polinômio de Taylor
de ordem 3, né? Então, a gente tem a função no ponto x0, mais a derivada no ponto x0 vezes x menos x0, mais a segunda derivada no ponto x0 dividido por 2 de x menos x0 ao quadrado, mais a terceira derivada no ponto x0 dividido por 6, que multiplica x menos x0 ao cubo. Então é o seguinte, no caso aqui o x0 é 0. Ó, o x0 é 0. Quem que é nossa função? Nossa função é o e elevado a x. Aí o que a gente precisa? A gente precisa da função da primeira, da segunda e da terceira derivada, porque a gente quer de ordem 3. Então a gente quer até a terceira derivada. Só que o que acontece? A função é elevada a x. Qual que é a derivada de elevado a x? É ele mesmo. E se eu pegar a segunda derivada, eu vou derivar de novo, que dá e elevado a x também. E se eu quiser a terceira derivada, eu vou pegar o elevado a x de novo, que dá e elevado a x também. Ué, elevado a x, derivo da ele mesmo. Derivo de novo da ele mesmo, derivo de novo da ele mesmo. Então a gente precisa de 3 derivadas. Em todos a gente precisa tanto da função, como a primeira, como a segunda, como a terceira derivada, no ponto x0. Quem que é o x0? É o 0. Então vou ter que calcular o f de 0, que o x0 é 0. Como que é? Troca aqui o x por 0, vai ficar e elevado a 0. Quanto que é e elevado a 0? É 1. E o f' de 0? Ué, o f' de 0 também é e elevado a 0, que também é 1. E o f de duas linhas de 0 também é o e elevado a 0, porque aqui também é e elevado a x, que também dá 1. E o f 3 linhas também é o e elevado a 0, que é 1. Agora é só substituir. Quem que é o polinômio? Vamos lá, o polinômio. O polinômio é o quê? Quem que é x0? O x0 é 0. Então vamos trocar tudo que tem x0 por 0. Tá. Então f troca esse x0 por 0, mais f' troca esse x0 por 0, que multiplica x menos esse x0 vai ser 0, mais o f duas linhas do x0, que é 0, dividido por 2, que multiplica x menos, quem que é o x0? É 0, ao quadrado, mais o f 3', troca o x0 por 0, sobre 6, x menos 0 ao cubo. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi trocar todos os x0s por 0, porque no exercício foi dado que o x0 é 0. Agora vamos ver o que a gente já calculou. No caso aqui, ó, f de 0. F de 0 é 1, então isso daqui é 1. Mais f' de 0. F' de 0 também é 1. 1. Que multiplica. Olha aqui, ó, x menos 0. Quem que é x menos 0? Ué, x menos 0 é x. Mais f duas linhas de 0. Quem que é o f duas linhas de 0? É 1. 1 sobre 2. Quem que é x menos 0? Ué, x menos 0 é x. Então vai ficar x ao quadrado. Mais f 3' de 0. F 3 de 0 é 1. E aqui x menos 0? Ué, x menos 0 é x. X ao cubo. Então, nesse caso, como que fica o nosso polinômio? Aqui é 1. 1 vezes x é x. Né? Aqui em cima, 1 vezes x quadrado dá x quadrado sobre 2. E aqui também 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo sobre 6. Esse daqui é o polinômio. No caso, a resposta é aqui, ó. 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 6. Aqui está a resposta correta para o exercício. Vamos para a questão 10. Então, nessa questão 10, parecido, polinômio de Taylor também, né? Só que agora a função é ln de x. E agora é de ordem 2, né? Em volta do x0 igual a 1. E aí ele quer calcular o valor aproximado para ln de 1,05. Então vamos lá, polinômio de Taylor. Qual que é a fórmula do polinômio de Taylor de ordem 2? É esse daqui, né? Vai até a segunda derivada. Então no caso aqui o x0 é 1. Qual que é a função que a gente tem? É o ln de x. A gente precisa até a segunda derivada, né? Então vamos lá. Primeira derivada. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Vamos derivar, né? De novo, qual que é a derivada de 1 sobre x? É o seguinte, ó. 1 sobre x, aqui não é a mesma coisa que x elevado a 1.
E eu posso passar esse x elevado a 1 para cima como x elevado a menos 1? Ok. 1 sobre x elevado a 1 é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Se eu for derivar isso, como que eu faço? Esse menos 1 passa multiplicando, tiro 1 do expoente, né? Menos 1 vai ficar menos 2. Aí que fica, em cima, menos 1, e esse x elevado a menos 2 passa para baixo, o x quadrado. Ok. Então, a derivada de 1 sobre x é o quê? É menos 1 sobre x quadrado. Pronto, derivei até a segunda ordem. E aí eu preciso calcular o f no ponto x0, que é 1. Então, no caso aqui, eu vou pegar ln de 1. Quanto que é ln de 1? A ln de 1 é 0. Aí, eu vou pegar a derivada no ponto 1. Quanto que é a derivada no ponto 1? Troco o x por 1. 1 dividido por 1 é 1. E a segunda derivada no ponto 1? Troco o x por 1. Vai ficar menos 1 sobre 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 1 dividido por 1, positivo, dá menos 1. Né? Que aqui vai ficar menos 1 dividido por 1 ao quadrado vai dar menos 1. Ok. Vamos aqui na fórmula do polinômio de Taylor até de ordem 2 e vamos trocar todos os x0 por 1. Troca todos os x0 por 1. Fica f de 1 mais f' de 1, que multiplica x menos 1, mais f duas linhas de 1 sobre 2, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Agora vamos atualizar o que a gente já calculou, né? F de 1 é 0. Então, aqui é 0, mais f' de 1 é 1. Então, aqui fica 1 que multiplica x menos 1. Mais f duas linhas de 1 é menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 2, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Vamos só arrumar nosso polinômio. Aqui esse 0 eu não preciso colocar. Esse 1 vezes x menos 1 é x menos 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa. Eu posso fazer distributiva também, né? 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 1, menos 1. Não tem problema. Aqui mais com menos dá menos, então vai ficar menos 1 sobre 2, x menos 1 ao quadrado. Beleza. Achei o polinômio de Taylor ali de ordem 2 em volta do x0 igual a 1, considerando a função ln de x. Mas ele não quer o polinômio de Taylor, ele quer a aproximação para o ln de 1,05. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o x por 1,05. Então, vai ser p de 1,05 igual troca esse x por 1,05 menos 1 menos troca o x ali por 1,05 menos 1